As coisas que podem te ajudar ou te ferrar nas suas escolhas. São elas as suas crenças e os seus valores. As crenças podem te impulsionar, te colocar para frente, fazer você chegar lá, assim também como elas podem te atrasar, te impedir, de alcançar aquilo que você mais deseja. Os seus valores são impulsionadores, mas você precisa conhecê-los. Você precisa aprender a escolher a partir dos seus valores. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Sobre as suas crenças e valores. Eu convido você a ficar aqui comigo. E se você está assistindo esse replay, continua aqui comigo. Nesse momento eu vou receber quem está chegando aqui, ao vivo, nesse sextou. Sextou com S de sucesso. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão nesse sextou? Na sexta-feira, quando eu chego no meu trabalho, eu costumo dizer assim: hoje é sexta, quem trabalha é besta. E olha aqui, eu bestinha, trabalhando, né? Fazendo aquilo que eu amo, fazendo aquilo que realmente eu coloco a minha essência, a minha alma. Eu amo estar aqui. Eu amo entregar esse conteúdo que faz sentido na minha vida, que foi um dos conteúdos que mais modificou assim o meu ser, que na verdade que trouxe pra mim exatamente o meu ser, me trouxe de volta pra minha semente original. Então é com muita alegria que eu vou trazer esse conteúdo hoje aqui. Hoje é a nossa quarta live, né? E eu tinha ficado de fazer 6, né? Mas como amanhã é sábado, depois é domingo, eu acho que é mais fácil para vocês que eu entregue os 3 conteúdos hoje, né? Que são as 3 pontinhas aqui, a parte da ponta da pirâmide. Crenças e valores, identidade e sistema espiritual. Então, hoje a gente vai fazer aqui um compilado desses 3, e até porque eles se relacionam, e a gente fala disso hoje, tá certo? Que bom estar aqui com vocês. Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Tá chegando o som direitinho, a imagem, tá tudo ok? Vamos começar? Deixa eu só beber uma aguinha aqui, me hidratar. Você já bebeu água hoje? Me conta. Me conta se você já hidratou aí o seu corpo físico, esse veículo maravilhoso que traz a sua essência pro mundo. Me fala se você já tá aí hidratado, hidratada. Aqui eu já estou hidratada, já tomei o meu solzinho cedinho, já deixei a luz natural do dia, né? Abri meus olhos, já botei a carinha ali na varanda, já tomei meu sol. 5 minutos de sol no rosto, assim, não é sol, de luz natural no rosto, faz um bem enorme para o nosso dia, tá? Melhor do que a luz do celular, porque a gente às vezes acorda, pega logo o celular e essa luz artificial nos prejudica. Então, há estudos científicos de que os primeiros minutos do dia você precisa ter contato com a luz natural. Então, hoje eu já fui na varanda, já fiz a minha oração olhando para o sol, já agradeci pelo meu dia, agradeci pela minha vida. Afinal de contas, agradecer faz a graça descer, né? Quanto mais a gente agradece, mais motivos para agradecer a gente tem. Ai, gente, eu adoro agradecer, amo, e eu vejo motivos de agradecer em tudo. Agradecer pela minha cadeira que tá aqui, agradecer pela minha mesa, agradecer por tudo que eu tenho, pelo meu raciocínio, pelos meus órgãos perfeitos, pela minha visão, audição, pela minha fala, pela minha capacidade de concatenar ideias. É tão bom, né, gente? Pelas pessoas que eu tenho comigo, por vocês estarem aqui. A gente só tem motivo para agradecer. Se a gente fizer todo dia assim, uma lista de coisas pelas quais nós somos gratas, a gente vai ver que a gente tem muito, 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 muito mais a agradecer do que a pedir. Foi, maninha, tava atualizando a página. Eu entrei 3 minutinhos depois, porque eu tava aqui também atualizando a minha página. Vamos lá? Vamos recapitular rapidamente. A gente está falando de pirâmide de níveis neurológicos. E o que é isso para quem não assistiu às outras lives? A pirâmide de níveis neurológicos é a base de nossas escolhas, conscientes ou inconscientes, tá? Mesmo que você não esteja escolhendo conscientemente, essa pirâmide está rodando aí no seu cérebro, tá?
E aí essa pirâmide, ela tem a base dela é o ambiente. Eu sei que tá refletido aí, né, pra vocês. Mas é o ambiente. Depois o segundo nível é o nível de comportamento. Depois o terceiro nível é o nível de capacidades. O quarto nível de crenças e valores, a gente vai falar dele hoje. Depois vem o nível de identidade e o nível de sistema, que é também chamado espiritual. A gente ia falar só de crenças e valores hoje, tá? Mas eu decidi compilar esses três aqui, ok? Porque amanhã é sábado, depois é domingo. Eu não sei se vocês iam estar aqui nesse horário comigo. E eu quero muito passar esse conteúdo, certinho? E aí, se for o caso, eu até entro amanhã, faço uma live. A gente faz um resumão amanhã. Mas eu preferi entregar isso aqui logo hoje pra você. Quando eu falo, inclusive o tema dessa live eu nem coloquei, né? Eu acho que eu vou botar aqui, peraí. 2 coisas que podem te ajudar ou te ferrar nas suas escolhas. Esse é o tema de hoje, que é o tema de quê? Quais são essas 2 coisas? Deixa eu segurar aqui, deixa eu fixar esse comentário. Pronto. 2 coisas que podem te ajudar ou te ferrar, te prejudicar nas suas escolhas. São as crenças e os valores. Quando eu falo que tudo isso aqui roda o tempo todo na nossa mente, enquanto a gente está escolhendo, consciente ou inconscientemente, aí eu falo que o ambiente é a parte maior, tá vendo? É a parte que ocupa mais espaço. Depois vem o comportamento, capacidade. Então, ambiente é o quê? Todo o ambiente onde você está inserido. E não é só ambiente físico, tá? Não é, é o escritório, que eu tô aqui, é a minha casa. Não, é também isso. Mas é tudo que se refere ao que está ao seu redor. Pessoas que estão com você é nível de ambiente. Lugares onde você está é nível de ambiente. Coisas que você tem por perto de você está em nível de ambiente. Ok? Depois vem o nível de comportamento, que é o que você faz naquele ambiente, né? Então, é a forma como você se comporta naquele ambiente. No terceiro nível está a sua capacidade, ou seja, como você faz aquilo naquele ambiente. Então, é a forma como você faz. São as estratégias que você usa naquele ambiente, ok? E por último, agora o quarto nível é o nível de crenças e valores. Ai, meu Deus, eu amo falar disso. Então, quando a gente toma consciência, quando a gente faz nossas escolhas, toma nossas decisões conscientemente disso aqui, a gente escolhe o ambiente, a gente escolhe o comportamento que a gente vai ter, a gente escolhe, define as nossas estratégias, ou seja, as nossas capacidades, e a gente também escolhe a partir das nossas crenças e valores. Se a gente escolhe a partir das nossas crenças e valores, consciente ou inconscientemente, se no nosso cérebro, que tá tudo interligado aqui, gente, corpo, mente, alma, espírito, seja lá como você chama, e todo o sistema, você com as pessoas, você com os lugares, está tudo interligado. Somos um sistema. Dentro de nós rodam vários sistemas, né? Até biologicamente, dentro de nós roda o sistema reprodutivo, o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema respiratório, né? O sistema neurológico. Todos esses sistemas que estão em nós, biologicamente falando, rodam aqui dentro o tempo todo. Bom dia, Carlinha. Rodam aqui o tempo todo. E aí, então, isso faz com que a gente seja um sistema. Junto de nós existem várias pessoas, cada uma com os seus sistemas. Cada uma delas também é um sistema. Cada uma dessas pessoas vive em determinados sistemas familiares, sistemas profissionais, sistemas de amizade, sistemas de relacionamentos. Então, olha como nós somos. Nós juntos somos um emaranhado de sistemas. Deu para entender o que é esse sistema? Porque às vezes as pessoas dizem, gente, eu não entendo o que é sistêmico. Sistêmico é isso, é entender que somos todos sistemas nos relacionando com outros sistemas. Tá vendo como é potente? E por isso que às vezes é tão difícil promover uma harmonia nos relacionamentos?
É porque aquela pessoa com a qual você está se relacionando, ela vive inserida em determinado sistema. Aliás, em determinados sistemas. Dentro dela estão rodando também muitos sistemas. Então, tudo isso ela traz à tona nos comportamentos dela. Ó, ela traz as suas crenças, a identidade dela, o sistema maior dela, ela traz para o ambiente por meio do comportamento. E aí, cada um trazendo o seu sistema, às vezes dá choque. Às vezes a coisa embola. Meu Deus, ai, fulano é difícil. Ai, meu Deus, como tá difícil conviver com fulano. É porque os sistemas de vocês, muitas vezes, estão entrando em choque. E aí é que entra agora o assunto. Oi, Érica! Crenças e valores. Olha só como é incrível. Pera, eu tô bebendo água. Eu já bebi água, agora eu bebo mais ainda. Porque eu tô tomando um remedinho à noite, que o bicho deixa minha garganta seca. E aí, isso é bom porque eu acabo bebendo mais água ainda. Mas vocês vão me ver parando algumas vezes aqui para beber água. Então, gente, presta atenção. Se os sistemas se relacionam, o nosso sistema se relaciona com o sistema de outra pessoa e de outra pessoa e de outra pessoa, entenda como é importante. A pessoa traz um comportamento dentro do seu ambiente, né? Dentro dos ambientes onde vocês estão inseridos. A famosa treta. Muito bem. É aí que acontecem as tretas todas. E quem é que são os responsáveis pelas tretas? Alguém adivinha? Tô quase apontando o dedinho para elas. São as crenças e os valores. São os maiores responsáveis pelas tretas que a gente entra. Porque se você tem as suas crenças, né? Eu tenho as minhas crenças. Eu tenho os meus valores, você tem os seus valores. Se a gente não tá alinhado nisso, não roda o sistema, não fica redondinho. Sabe quando a gente fala assim, poxa, tá fluindo, tá redondinho, tá tudo acontecendo redondinho. Quando há um choque de crenças e valores, não vai redondinho, sabe? Interrompe esse fluxo. E aí acontecem esses embaraços. Então, é por isso que a gente precisa conhecer nós mesmos. E conhecer as nossas crenças. Conhecer as crenças que nos possibilitam, chamadas crenças possibilitadoras. Aquelas crenças que nos põem para cima, que nos impulsionam, que nos ajudam. E existem as crenças limitantes, que são aquelas crenças que, como o nome está dizendo, limitam a gente, impedem a gente de chegar mais longe, impedem a gente de alcançar um outro nível na nossa vida, né? E como é formado isso, né? Então, existem 3 tipos de crenças, né? Existem as crenças hereditárias, que são aquelas crenças que a gente traz dos nossos pais, das pessoas que convivem conosco, que nos orientam, principalmente na nossa infância. Que estiveram conosco. Então, às vezes é o pai e a mãe, às vezes é só o pai, às vezes é só a mãe, às vezes são tios, às vezes são os avós. Não sei como é que você aí foi orientado na sua infância. Mas a questão é que certamente você traz crenças destas pessoas que te orientaram. E como eu costumo dizer, ontem mesmo entreguei um mapa lindo para uma pessoa que está aqui nessa live, e eu falei para ela que nós viemos para essa vida, e eu entendo a vida como uma grande viagem. A gente vem para essa vida com uma mochilinha nas costas, com habilidades, capacidades. Nossa, a gente traz tudo de bom que a gente tem nessa mochila. E essa mochila vem linda, prontinha para a viagem que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer nesse planeta aqui uma viagem para um lugar frio, se for isso que a gente combinou lá em cima, né? Eu entendo, eu fico imaginando, eu alucino assim, que eu acho que a espiritualidade faz uma reunião. E aí, olha, eu chamo de espiritualidade, você pode chamar de Deus, de força maior, do que for. Existe algo, um sistema maior que arruma a nossa vida pra gente vir pra cá. E fala, olha, você vai pra lá fazer essa viagem. Então, sua passagem já está comprada e você vai pra tal lugar. A outra vai para outro lugar. E não é lugar físico aqui. Mas fazendo uma analogia a um lugar físico, eu imagino que se a gente está vindo para um lugar de muito frio, ele não coloca na nossa mochila, a espiritualidade, Deus, seja lá como você quiser chamar, não coloca na nossa mochila roupinhas de praia.
coloca roupas adequadas para a viagem que a gente veio fazer aqui. Então coloca mais roupa de frio. Ao mesmo tempo, se for um lugar, se o seu destino for um lugar de praia, certamente não vem nenhum sobretudo, nenhum cachecol na sua mochila. Vem tudo adequado para o que a gente vai viver aqui. Então a gente traz essa mochila prontinha, adequada para aquela viagem que a gente vai fazer. Eu vejo a vida assim, tá? E aí, não sei como é que você vê. Se você quiser até colocar aqui nos comentários, eu vou ficar feliz em saber como é que você vê a vida. E aí, quando você chega aqui, o que é que acontece? Você chegou com sua mochilinha, belezinha, a roupa toda passada, toda limpinha, pronta para viajar. E aí você começa a colocar roupas de outras pessoas nessa mochila. Você começa a trazer crenças de outras pessoas que não são exatamente as suas, né? Então, muitas vezes são as crenças dos seus pais ou de quem acompanha você na sua infância. E aí, essas crenças, né, essas roupinhas vão tomando tanto espaço na sua mochila que quando você pensa que não, quando você dá por si e você olha para aquela mochila, primeiro que ela já fica nas suas costas, né? Então, dificilmente você passa o olho nela. É a dificuldade de se autoconhecer. Porque se toda hora, se a gente já nascesse, né, buscando o autoconhecimento, seria maravilhoso. Eu até acredito que nessas próximas gerações, o autoconhecimento vai chegar mais cedo para as pessoas. Mas, na minha geração, chegou mais tarde, né? Chegou bem mais tarde. E aí, hoje, quando eu recebo pessoas para fazer sessão de despertar, ou para fazer mapa de nascimento, pessoas de 18, 19 anos, me deixa tão feliz que eu digo, meu Deus, como eu queria aos 18, 19 anos ter essa busca, né? Pelo autoconhecimento. Eu tinha algumas buscas espirituais, mas não tinha exatamente uma busca de autoconhecimento como eu venho fazendo, né, agora. Então, a gente coloca crenças dos outros, vai colocando. E a gente depois se dá conta de que a nossa roupa ficou lá no fundo e ela já tá até com cheiro de mofo, com cheiro de roupa guardada. Sabe quando a gente deixa o guarda-roupa fechado muito tempo e quando a gente abre fica aquele cheiro ruim, que a gente começa a espirrar e que faz mal, e aí a gente tem que dar uma bela lavada em tudo? É exatamente isso que a crença do outro faz com a nossa individualidade. E aí eu vou trazer novamente aqui. Por isso que eu quero interligar esses assuntos. Com a nossa identidade real. Com aquilo que realmente você vai se tornar, ok? Então, quando você descobre quem você quer se tornar, que lugar você quer ocupar no mundo, quem você vai ser neste mundo, né? Você escolhe, você olha para essas crenças e vai ver o que é que combina e o que não combina. Então, você vai olhar para sua mochila e você vai de repente reconhecer, não, essa crença aqui realmente me fortalece. Essa eu vou deixar aqui nessa mochila. Essa outra aqui só me atrapalhou até agora. Então eu vou tirar essa crença. E não é só pegar, tirar e jogar fora, né, gente? Porque se a gente imagina que uma crença que está ali dentro da nossa mochila, praticamente enraizada ali, e a gente vai simplesmente, eu vou tirar essa crença. Uhul! Crença, tchau. Não é assim. Com a nossa roupa, quando a gente vai arrumar, às vezes a gente fica tão apegado com aquilo que a gente tem estima, consideração. Imagine que você tem algo que foi a sua avó, seu avô, uma tia que você queria muito bem, que te deu. Você joga fora com facilidade? Você pega assim, vamos dizer que a sua tia te deu um copo. E aí, esse copo tá com você há tanto tempo. Aí no dia que você vê que esse copo não está te fazendo bem, você pega e quebra esse copo. Dificilmente você faz isso, né? Então, assim também é com as nossas crenças. A gente não quebra uma crença, sabe? Vi, não prestou, pá, quebra. A gente vai olhar profundamente para nós mesmos. Descobrir o que é que essa crença tem feito conosco. Se essa crença nos traz mais de nós mesmos, da nossa identidade, ou se ela afasta de quem a gente é. Mas se a gente não sabe quem a gente não tem condição de fazer isso. De olhar para essa crença de frente e dizer a ela, você não faz sentido mais comigo. Eu quero reformular essa crença. Então eu acredito em reformulação de crença. Eu acredito que a gente transforma uma crença limitante numa crença possibilitadora. E eu acredito muito que a gente pode escolher conscientemente as nossas decisões, os nossos ambientes. A gente pode escolher os nossos comportamentos a partir das crenças
E a partir do segundo item que está aqui nesse nível, que são os nossos valores. Se a gente não sabe os nossos valores, aquilo que importa pra gente, se a gente não para avaliar o que são os nossos valores, a gente faz escolhas de forma errada. A gente faz escolhas no modo automático. A gente não pensa por que estamos fazendo aquelas escolhas. Então hoje, com base em tudo que eu já estudei na minha vida, com base em tudo que eu já me aprofundei, eu sei definir hoje quais são os valores que me norteiam. E a partir do momento que eu sei os meus valores, eu vou fazer essas escolhas de ambiente, de comportamento, de capacidade, a partir desses valores. Então hoje eu sei que o valor de família é o meu valor número 1. O valor de liberdade é o meu valor número 2. O valor de conexão com pessoas é o valor número 3. E tenho mais uma série de valores que eu tenho uma ordem hierárquica para esses valores. Como é que eu descobri isso, Catarina? Usando ferramentas de autoconhecimento, mais de uma ferramenta de autoconhecimento, para que a gente fique realmente sabendo a ordem dos nossos valores, tá? E a gente tem como saber disso. Não é assim aleatoriamente. Porque muita gente fala assim, família é muito importante para mim, é o meu principal valor. Aí eu pergunto, tem quanto tempo que você não visita seus pais? Tem quanto tempo que você não liga para uma tia, para um tio? Quanto tempo você está se dedicando realmente à sua família? Qual o tempo de qualidade que você tem entregue para os seus filhos? Quando você está no celular, você pede para o seu filho se afastar, dá licença que eu estou aqui no celular, ou você tem escutado ele quando ele te chama? São algumas questões que a gente traz à tona para a pessoa realmente dizer se é mesmo o valor de família, que é o primeiro. Aí a pessoa fala, não, meu valor de família é liberdade. Meu principal valor é liberdade. Será mesmo? Como é que está a sua vida? Você está tomando suas decisões de forma livre, pensando nessa sua liberdade? Pensando se essa decisão vai te trazer liberdade de escolha, liberdade de ambiente, liberdade de tempo? Qual é a liberdade que é mais importante para você? Todas essas perguntas e muitas outras são feitas para que a gente possa realmente fazer essa hierarquia de valores. Então, eu dizia muito que o meu valor número 1 era liberdade. Eu tenho até uma plaquinha ali de liberdade na minha parede. E hoje eu sei que o meu valor número 1 é família, né? Eu posso ter toda a liberdade do mundo, mas se eu não estiver honrando a minha família, eu não fico bem. Então hoje, quando eu vou fazer alguma escolha, eu vou trazer isso aqui. Vou trazer um exemplo meu. Então, se eu vou fazer hoje uma escolha, eu penso assim, me oferece um projeto. Eu vou dizer, peraí, deixa eu ver se esse projeto me permite ficar próximo da minha família. Não, com esse projeto você vai ficar muito longe da sua família. Você não vai poder falar com as pessoas da sua família, você não vai poder entrar em contato, você vai falar muito pouco, você tem um tempo restrito para estar perto de sua família, para estar em contato com eles. Esse projeto não me serve. Se falar assim, você vai ter toda a liberdade do mundo, Catarina, você vai trabalhar de qualquer lugar, você vai ter o tempo que for, não tem um tempo certo para você trabalhar, você pode trabalhar a qualquer hora. Ótimo, é maravilhoso. Aí eu pergunto assim, e eu posso de vez em quando visitar minha família? Eu posso estar com minha família? Não, a questão é que você vai ter que trabalhar em vários lugares, menos onde estiver a sua família. Não vai dar para você trabalhar onde você mora, você vai ficar de longe. Talvez você só consiga falar por telefone com todos os seus familiares. E aí realmente eu acho que vai mexer muito comigo, porque eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir ficar longe de minha família, né? Eu sou aquela pessoa que quando eu ligo pra minha mãe, pra meu pai, a gente passa mais de 1 hora conversando no telefone, porque eu moro longe deles. Olha aí, Luciana, nem pense nisso. Eu já moro longe de minha família, de meus pais, de minhas irmãs, sobrinhos, cunhados. Então já é muito puxado pra mim. Eu tô a 500 quilômetros da minha família. Eu falei aqui de família e o sistema mexeu aqui e eu consegui colocar aqui na cena os meus filhos aqui comigo e com meu marido. Olha como é que sistemicamente funciona, tá, gente? É assim, são as coisas que o sistema mostra. Não foi proposital que eu fiz isso, mas na hora que eu mexi a cadeira, apareceu justamente a foto ali da minha família. Então, a gente precisa fazer as nossas decisões pensando nisso, naquilo que é mais importante pra gente, tá? Então, quando eu falo que meu terceiro valor é conexão com pessoas, eu já vi isso na prática na minha vida. Eu sempre gostei muito de gente. Eu sempre gostei de estar com muita gente. Agora, hoje, eu escolho as pessoas com as quais eu quero estar perto.
Hoje eu escolho com quem eu quero me conectar. E a forma que eu tenho de me conectar hoje é pensando também nesses meus valores principais. Liberdade, família, liberdade, conexão com pessoas. A minha conexão com pessoas hoje passa por esses dois que estão acima delas. Então, se eu for me conectar com pessoas que não me deem liberdade, sabe aquela pessoa grudenta, aquela pessoa que não te dá liberdade de você falar o que você pensa, liberdade de expressão, liberdade de lugar, liberdade de tempo. Sabe as pessoas que não te dão essa liberdade? Pra mim, não funciona. Então, amizade, relacionamento afetivo, todas as pessoas que estão comigo precisam me dar liberdade. Porque se me segurar muito, eu me afasto, eu não me conecto. Se forem pessoas que não tenham valor de família forte como o meu, eu não vou me conectar. Então, é daí que vem o nosso ambiente. Deixa eu ler o que Marina tá falando aqui. Até mesmo a sua filha quando quer dengue o dia todo. Pois é, meu amor. Às vezes, Marina quer dengue o dia todo, mas eu preciso fazer as minhas coisas. Então, eu tenho que dar uma liberdade. Eu, Mari, eu dengo, faço todo o chameguinho, mas a gente tem que também ter a liberdade. E aí, pensando nisso, né? É engraçado que Marina trouxe essa questão aqui agora. Eu também dou muita liberdade para os meus filhos. Eu sempre dei muita liberdade para os meus filhos. E engraçado, né? Luciana tá aqui, minha irmã, e eu sempre dizia que eu queria ter filhos, que eu queria ser uma mãe desapegada, né? Eu não quero apego, eu quero ter amor, mas não quero que sejam apegados, porque a liberdade já gritava em mim, né? E eu hoje tenho filhos muito apegados, né? Mas ao mesmo tempo eles têm muita autonomia. Eu sempre dei liberdade, aquela liberdade vigiada. Eu passava o olho, eu tava ali sempre atenta ao que tava rolando, mas eu sempre dei muita liberdade. Liberdade de cair e levantar, né? Quando eram pequenos, eu dizia, levanta pra cair de novo. E não era fácil pra mim dizer isso, mas não era fácil, mas era fluido. Porque eu sabia o que é que eu tava fazendo. Então tinha uma questão muito forte de liberdade comigo. Apesar da família estar em primeiro lugar, mas eu queria família e liberdade juntos, ok? Então, como é que você tem feito as suas escolhas hoje? Você sabe quais são os seus valores? Você sabe de verdade quais são os seus valores? O que que te norteia? Qual é a sua bússola interna? O que é aquilo que realmente você pondera na hora de fazer as suas escolhas? Você sabe? Isso é tão importante, porque a gente escolhe um relacionamento, né? Um relacionamento conjugal, ou um relacionamento afetivo, ou as nossas amizades. A gente vai escolhendo assim aleatoriamente, e aí um belo dia vai acontecer um choque. Se você não coloca esses valores em primeiro lugar. Então, se eu gosto de tanta liberdade, se o meu marido fosse uma pessoa ciumenta, certamente a gente não ia se dar bem. Porque eu tenho liberdade de conversar com as pessoas, de abraçar, de beijar. Oh, gente, tudo bom? Amigos e amigas, eu sempre tive isso. Eu sou uma pessoa muito aberta, muito risonha, muito engraçada, de gostar de brincar com as pessoas. Então, quando eu vou pensar nesse relacionamento, a liberdade é profundamente importante pra mim. E aí, hoje, quando a gente vê determinados relacionamentos não dando certo, é porque, muito provavelmente, os valores não são compatíveis. Não tá alinhado, sabe? Então, não roda aquele sistema redondinho. É aquele velho, um fala uma língua, outro fala outra língua, né? E quando não falam a mesma língua, não se comunicam. E não se comunicando, não há match, né? Não há harmonia. Então, o sistema fica desarmonizado. E as crenças, Cata? As crenças, né? Que podem se dividir, como eu falei, em hereditárias, que é aquilo que a gente traz, coloca na nossa mochilinha, né? Dos nossos pais, dos nossos ancestrais, das pessoas que são caras para nós, valiosas para nós, que fazem parte aqui, ó, do nosso DNA. Então, a gente traz essas crenças. Existem as crenças sociais, né? Que são do meio que a gente convive e também de crenças vamos dizer assim, do inconsciente coletivo, de domínio comum, sabe? Que várias pessoas pensam. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ver se faz sentido para vocês. E tem a crença pessoal, que vem de experiências que você sentiu na pele, que você viveu e que transformou aquela experiência numa marca.
e que te marcou tão profundamente que toda vez que você vai viver uma experiência, aquela crença vem à tona no seu inconsciente e muitas vezes te impede de seguir adiante. Mas existem crenças possibilitadoras, tá? Por exemplo, eu tenho uma crença que eu consigo tudo o que eu quero. E eu falo isso com todas as minhas células. Eu digo, eu consigo tudo que eu quero. Eu sempre falei isso. Então é uma crença possibilitadora. E quando eu falo isso e falo com todas as minhas células, é porque eu acredito real nisso. E essa crença toda hora me dá provas de que realmente eu consigo tudo que eu quero. E aí hoje eu digo assim, eu consigo tudo que eu quero e que é bom pra mim. Por que eu fiz isso? Porque existe algo maior do que eu. Então, eu consigo tudo que eu quero, nível de identidade. O meu nível de identidade faz eu acreditar nisso. E eu acrescentei isso. Eu consigo tudo o que eu quero quando é bom pra mim. Quando Deus entende que é bom pra mim. Entende? Então, eu sei que existe algo superior a mim, ao meu sistema. Existe um sistema maior. Então, entende como isso está rodando o tempo todo na nossa mente? E quando essa é uma crença possibilitadora, é uma crença que me abre portas, é uma crença que me impulsiona. Então, quando eu acredito nisso, eu possibilito isso acontecer. Isso reforça, isso me dá capacidade. Outra crença que eu tenho, eu creio que a gente está num caminho evolutivo. Eu creio que daqui pra frente as pessoas vão buscar mais o autoconhecimento. Eu creio que apesar de tantas coisas bárbaras estarem acontecendo, eu creio que estamos evoluindo. Eu creio tanto nisso que eu busco ajudar as pessoas no caminho da evolução. Então é uma crença para mim possibilitadora. Mas eu tenho também algumas crenças aqui rodando, né? Algumas eu já reformulei, outras de vez em quando aparecem para mim. E essas crenças não são boas para mim, são crenças que me limitam. E aí eu olho para essa crença e digo, peraí, deixa eu ajustar você. Porque nem sempre, como eu disse, a gente não pode quebrar uma crença, é muito difícil quebrar. Você ajusta uma crença, você reformula e coloca na crença alguns elementos para te ajudar a seguir adiante. Então, por exemplo, eu não dirigia, eu tive uma dificuldade de dirigir carro. Eu fiquei 7 anos sem dirigir. Só um minuto. Porque eu acreditava que eu não conseguia subir ladeira. Então, a crença limitante, normalmente ela tem um fator gramatical, linguístico, de eu não consigo, eu não posso, eu não sou, sabe? Sempre muito assim... mexe muito com a sua capacidade, em nível de capacidade. Tanto é que ela está logo acima de capacidade. Então tá aqui no eu não consigo, eu não sou boa o suficiente. Eu até anotei algumas aqui. Eu sou uma pessoa que não consigo aprender, eu não mereço sucesso, eu não sou boa em nada, eu não faço nada direito. Então eu tinha uma crença de que eu não sei fazer meia embreagem. Eu acreditei isso, eu não consigo fazer minha embreagem. E por muito tempo, se eu não me engano, foram 7 anos que eu fiquei sem dirigir. Porque eu acreditei com todas as minhas forças que eu não conseguia fazer minha embreagem. Então, como eu morava em Salvador, tinha muita ladeira, eu fiquei sem dirigir muito tempo. Depois vim morar aqui no interior, também tinha ladeira. Para ir pro meu trabalho, eu lembro que tinha uma ladeira enorme. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou subir essa ladeira? Então, nisso, essa crença me limitou até o dia que eu olhei pra ela com carinho e falei assim, poxa, eu preciso de ajuda. E fui buscar ajuda, né? E essa ajuda chegou e eu busquei estratégias para que eu conseguisse fazer essa nova crença funcionar a ponto de eu acreditar nela. Então eu tive que mexer aqui na minha capacidade, no meu comportamento. Qual foi a minha estratégia? Né? Em nível de capacidade. Qual foi a minha estratégia? Eu cheguei para meu marido e falei assim, compra um carro velho. Por favor. A gente tinha um carro mais novo e eu falei assim, por favor, compra um carro velho. Porque eu senti
que se eu ficasse com aquele carro novo, eu tava com medo de bater aquele carro, porque eu já tinha, né, batido meu primeiro carro. E eu falei assim, eu não quero bater mais o carro. Então eu rodava isso também, eu digo, compra um carro velho. E, de fato, ele comprou um carro velho, que eu me lembro que eu dizia que parecia carrinho de bate-bate. Sabe aquele carrinho de parque de diversões? E como eu morava em Vitória da Conquista, e meu marido ficava mais aqui em Tapetinga, né? Porque tinha negócios aqui. Então a gente se via final de semana, ou então ele passava uma semana lá, outra aqui. E aí eu falei assim, ó, comprei. Aí ele comprou um Palio muito velhinho, verde, Palio era verde, brilhante. E o câmbio do Palio praticamente estava solto, sabe? Era muito engraçado. Todo de espelho, assim, como é? Aquela película, fumê. Então ficava tudo muito escuro. E eu saía do trabalho 8 da noite, então eu saía com aquele breu assim no carro. Parecia carro que chama, aqui na Bahia chama de carro de playboy. E ele comprou esse carro velho. E não é que deu certo? Com esse Palio, eu me senti segura. Se bater esse carro, o máximo que vai acontecer é eu machucar o carro de alguém, né? Mas com aquele carro, não sei, eu senti segurança. Apesar de toda a insegurança do câmbio mole, enfim, mas eu senti que eu estava segura ali. Então foi uma estratégia que eu utilizei. E ali, a partir daquele Palio, eu voltei a dirigir, né? E hoje eu dirijo. Mas hoje eu tenho outra crença que está me limitando e que eu já estou trabalhando com ela, que é a crença de dirigir na estrada. Então, quando eu vou viajar, eu não gosto de dirigir. E aí, quando eu vou dirigir na estrada, eu já dirigi em estrada, mas quando eu vou dirigir na estrada, eu começo a suar a minha mão. Então, é um comportamento e o ambiente aqui, ó. Aí eu entrei, sentei no carro, sei que vou pegar uma estrada, começa a suar minha mão. Então eu agora, em terapia, estou trabalhando essa crença. Então tá vendo que é o tempo todo e que a gente não tá 100% pronta? Que às vezes a pessoa fala, eu tô toda resolvida, eu trabalho redondinho, porque eu tô toda resolvida, eu sou eu. Não, eu já tenho tanto tempo aqui nesse trabalho de autoconhecimento. Né? Eu já ensino isso, mas eu não estou totalmente pronta, ainda tenho crenças, assim como você também tem crença. E eu já sei de onde se originou essa minha crença. Hoje eu sei de onde de onde veio esse medo de dirigir. E por isso eu estou olhando para esse medo, estou trabalhando com várias técnicas de reprogramação mental para desfazer esse medo e ter coragem, porque eu sou uma pessoa que tem o nível de liberdade, o valor de liberdade tão alto, né, que eu quero, de repente, estar aqui e resolver viajar para Vitória da Conquista, para Ilhéus, para Salvador, para os lugares que estão aqui perto de mim, e eu vou pegar o carro e vou. Às vezes eu tô com meu marido tá dirigindo, quer descansar, e eu vou dividir volante com ele, né? Então, isso é importante para mim, por isso eu tô trabalhando. Mas se fosse uma crença que não me atrapalhasse tanto, talvez eu não me importasse com ela, né? Então, as crenças limitantes, elas falam muito da nossa capacidade. E aí eu vou dizer aqui algumas crenças para ver se vocês aí têm também essa crença, né? Existe a crença hereditária, que é assim, às vezes a mãe, o pai ou quem cria a gente fala as coisas e a gente não percebe, não faz por mal. A mãe e o pai fazem as coisas com o que tem, a gente ensina, eu como mãe, né? Já coloquei muita crença limitante em meus filhos, eu tenho certeza disso. Tanto que eu digo a eles assim, junte dinheiro para depois pagar a terapia. Porque tem craca aí que eu com certeza coloquei, né? E eu tenho a humildade de reconhecer isso. Porque eu também trabalho crenças, né, aqui, que foram inseridas em meu contexto, mas que não foi por mal. Meus pais também tinham as crenças deles, né, que também foram trazidas no sistema deles. Por isso que é importante aquela conversa que eu tive aqui no início da live. Então, existe a crença, você não faz nada direito. Quando alguém te fala, uma mãe fala pro filho, você não tá fazendo nada direito. Às vezes a mãe tá falando na hora de raiva, porque o menino fez alguma coisa errada ali. Nossa, será possível que você não faz nada direito? Aquela crença acabou de entrar ali. Você não faz nada direito. Então é uma crença que traz para o nível do fazer. E o ser humano, ele tem 3 níveis de crença, né? Ser, ter e fazer. Então entra nessa crença do fazer, ou seja, eu não consigo fazer nada direito. E aí na vida prática dele, aí Luciana diz que é um trabalho diário, é isso mesmo.
eu tô aqui no trabalho de refazer as crenças com os meus filhos também. Então, na vida dele, no dia que ele encontrar, vamos dizer, uma prova de um concurso para fazer, que é tão importante para ele, se essa vozinha interna vem, é muito provável que ele não consiga fazer uma boa prova. Isso já na vida adulta, sabe? A vozinha interna fala assim, ó, lembra que você não faz nada direito? Mas essa vozinha interna, ela não faz isso para prejudicar. Essa vozinha interna é o nosso inconsciente. 95% das nossas decisões são tomadas através do nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele quer nos proteger. O grande objetivo do nosso inconsciente é nos proteger. Porque existe uma necessidade humana de quê? De perpetuação da espécie. Então, para perpetuar a espécie, isso é necessidade humana básica. A gente precisa se proteger para viver mais. Então, ele entende que quando você está correndo um risco, ele te dá um alerta. Ei, para, não vai. Quando ele fazia eu parar de dirigir, quando ele me deixou nesses 7 anos sem dirigir, você acha que ele queria me fazer o mal? Ele queria que eu não andasse, né? Não caminhasse, não fosse livre para ir e voltar de carro para onde eu quisesse? Você acha que ele queria mesmo que eu ouvisse tantas críticas que eu ouvi? Ah, Maria, como é que você não dirige? Como é que uma mulher não dirige? Nossa, nos dias de hoje você não dirige. Isso era o tempo todo as pessoas falando pra mim. Eu sofri muito durante 7 anos. Eu tinha filho pequeno e as pessoas diziam, ah, Maria, como é que você tem filho pequeno? Na hora de levar pro médico tem que chamar seu marido pra te levar. Foram 7 anos ouvindo isso. Você acha que meu inconsciente é tão ruinzinho comigo a ponto disso? Não, gente. É porque ele tem a necessidade de me proteger. E o nosso ego, né, que trabalha lá no nosso inconsciente, ele tem essa necessidade. Ele quer nos ajudar. E para nos ajudar, ele fala, ó, Catarina, você não faz isso direito. Tô dando um exemplo, tá? Que pode... Não foi essa crença exatamente que veio pra mim. Mas existe. Você não faz nada direito. Então, toda vez que eu fosse fazer algo, essa crença viria numa forma do inconsciente me proteger. Você é burra. É uma forma é uma frase que você escuta na infância e essa frase fica ali com você. Então, a maioria das crenças limitantes foram formadas na infância, na pequena infância ou na infância maior, até os 8, 9 anos de idade. Você nunca vai conseguir ninguém. É uma crença que acontece muito no início da adolescência. Você nunca vai conseguir ninguém. Você nunca vai agradar ninguém. E aí a gente fica com aquela sensação. Então existem muitas pessoas que têm crença de relacionamento porque ouviram essas frases. Você nunca vai ser feliz. Você nunca vai conseguir ninguém. Essas são crenças hereditárias. Aí depois a gente tem as crenças sociais, que acontecem no inconsciente coletivo. Ou seja, são crenças comuns a um grupo social. O mundo é perigoso. Sabe aquela história da Chapeuzinho Vermelho? Não fale com estranhos, né? Ela falou com estranhos ali, ela falou com o lobo mau que estava disfarçado. Então, aquela crença, não fale com estranhos, o mundo é muito perigoso, só tem pessoas ruins no mundo. Tenha cuidado que o mundo tá cheio de gente ruim. Essa crença faz com que as pessoas tenham dificuldade de se conectar com pessoas que não conhecem. Então, existe hoje, por exemplo, hoje a gente tem na internet, a gente tem aqui a possibilidade de estar convivendo com pessoas que a gente nunca viu, nunca tocou, assim, pessoalmente, pele com pele. E por conta dessa crença, não fale com estranhos, muita gente não tem capacidade de trazer. Vem pra crença, ela acredita tanto nisso que ela não consegue fazer uma live. Ela não consegue se conectar com as pessoas no direct, porque fica rodando ali pra ela. Isso é um estranho. Será que eu posso falar? Será que isso aqui não vai ser mal interpretado? Será que essa pessoa não vai abusar de mim? Tem pessoas que sofreram realmente abusos na infância e que aí,
quando ela encontra algum estranho para falar, ela trava, porque automaticamente o inconsciente dela fala: não fale com estranhos. Olha, se você contar suas vulnerabilidades, vão abusar de você. Se você fizer, às vezes você quer fazer um post contando uma história sua, uma história de superação, uma história de vulnerabilidade. E aí tá rodando no seu inconsciente uma crença: se você falar, vão abusar de você. Se você ficar vulnerável, as pessoas vão se aproveitar de você. Isso é crença em nível social ou também em nível pessoal, que é experiências que aconteceram conosco. Vou dar um exemplo de crença em nível pessoal. É a crença, por exemplo, você estava na quinta série e você foi apresentar um trabalho na frente. Você foi ali apresentar um trabalho com a sua turma. E quando você chegou ali na frente para apresentar o seu trabalho, você começou a gaguejar e você não sabia direito, não conseguiu expressar direito o seu trabalho. E as pessoas começaram os colegas, né, da quinta série, que criança de quinta série, você sabe como é, começaram a brincar, dar risada de você. Ah, kkk, você, ela não sabe, ela esquece, ela gagueja. E aí, aquilo ali, você sentiu na sua pele aquela dor. E aí, aquela dor vem pra você depois. Como? Vem pra você no dia que você quer, por exemplo, apresentar um trabalho na faculdade. Ou você está pronta para uma entrevista de trabalho. Ou é um dia especial, é a sua formatura, e você vai ser a oradora da turma, ou você vai fazer o juramento. E essa voz pode chegar neste dia justamente para te proteger e te lembrar dessa cena. E aí nessa hora é capaz de você ver a cena. Você ali com os seus colegas criticando você. E aí o que acontece? Você trava. Você não consegue fazer. Ou você faz e quando termina você chora, você não conseguiu, você se tremeu toda, você não faz a apresentação bem feita, você não se apresenta numa entrevista de uma forma positiva, porque essa crença estava rodando ali. Eu quero que vocês me digam, entendeu a necessidade de saber o que é que nos atrapalha e o que é que nos adianta? De saber também quais são os valores que norteiam as nossas decisões? Me diz aí o que é que vocês acham, quero saber. Da importância, quando eu coloquei esse título, né? 2 coisas que podem te ajudar ou te ferrar nas suas escolhas. Eu estava falando justamente porque eu sei que as crenças podem ajudar muito, mas as crenças também podem nos atrapalhar muito. Se for uma crença, por exemplo, vamos dizer que a mãe fala assim: você tem capacidade de ser independente. Então, minha mãe, por exemplo, e meu pai me criaram assim: você vai ser independente. Eu ouvia muito isso: ah, Catarina é independente. Catarina, nossa, como ela vai sozinha. Catarina, com 12 anos, 11 anos, eu já pegava ônibus sozinha, né? Ah, olha, Catarina consegue, Catarina pegava ônibus sozinha, Catarina é independente, você vai ser independente. Essa foi uma crença possibilitadora que os meus pais colocaram em mim, né? Porque me possibilitou ser realmente a mulher independente que eu sou hoje. Independente financeiramente, independente em muitos níveis que eu sou hoje, né? Então, foi uma crença possibilitadora. Mas tem pessoas que quando vão orientar os filhos, falam assim: nossa, você não faz nada sozinha. Você não consegue fazer nada sozinha. E aí vai criando uma vozinha onde você depende sempre de alguém. Então, é muito importante a gente olhar para as nossas crenças. E quando a gente, voltando aqui agora à pirâmide, quando a gente toma as nossas decisões, lembrando do nosso sistema maior, ou seja, além de nós, qual é o legado que eu quero deixar para outras pessoas? O que é que roda além de mim? Eu aí digo quem eu quero ser. Então, quando a gente vai para o nível de identidade, quem eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa independente. Eu quero ser uma pessoa livre. Eu quero ser uma pessoa que escolhe bem os meus relacionamentos. Então, quando você define quem você quer ser, você vai tirar as crenças, né? Reformular as crenças que não lhe fazem bem
e vai colocar no lugar, implantar crenças novas, crenças possibilitadoras. Existem práticas para fazer isso. Existem práticas de reformulação de crença, de ressignificação de crenças, para que você tenha capacidade de escolher estrategicamente o seu comportamento. E assim, escolhendo estrategicamente o seu comportamento, você possa também escolher o seu ambiente. Não somente o ambiente físico, mas também as pessoas, as conversas, as coisas que você quer ter por perto. Por isso, a pirâmide de níveis neurológicos, que roda o tempo todo na nossa mente, precisa rodar de forma consciente a partir do nosso autoconhecimento. Então, a gente escolhe a partir do nosso sistema maior. A partir do nosso sistema. Que sistema é esse? Que legado eu quero deixar? Para deixar esse legado, que pessoa eu tenho que ser? Sendo essa pessoa, que crença e valor eu tenho que ter? Tendo essas crenças e valores, que capacidades eles me dão? Tendo essas capacidades, que estratégias eu tenho para meu comportamento? Tendo esse comportamento, que ambiente eu escolho? Nós escolhemos os nossos ambientes. Nós temos poder de escolher os nossos ambientes quando a gente roda conscientemente essa pirâmide de níveis neurológicos. Meu pai acabou de dizer aqui que eu com 11 anos pagava um carnê na Avenida 7, ia de ônibus sozinha. Eu nem lembrava disso, pai. Realmente, é verdade. Com 11 anos eu já ia mesmo, eu pagava um carnê, um carnezinho, né, antigamente. Não tinha Pix, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. E a gente tinha que ir de ônibus para pagar esse carnê. E eu ia, eu não sei, eu acho que era Lojas Pernambucanas. Vê se eu tô certa, pai. Tinha realmente um carnê que eu ia pagar. Eu ia sozinha de ônibus em Salvador. Então, essa foi uma crença possibilitadora. E que, agora, por meu pai ter me lembrado isso, eu vou, inclusive, levar isso para minha prática para destravar essa questão minha com a estrada. Viu? Que bom. Obrigada, pai. Obrigada por isso. Então, gente, as crenças e os valores, a gente agradece ao nosso inconsciente por elas terem feito um bom papel de nos proteger até ali. Até a hora que a gente descobriu que elas nos limitam. E aí a gente agradece. Existem técnicas, né, de reprogramação mental dentro da PNL, né, programação neurolinguística, onde a gente olha para essa crença, agradece ao inconsciente por ele ter nos protegido até ali. A gente honra porque ele fez um bom papel até ali. E a gente insere novos elementos a partir também de experiências positivas que a gente viveu e que reforçam que a gente já consegue fazer aquilo de forma diferente. É tão lindo esse trabalho. É tão maravilhoso. É tão revelador, transformador. É muito lindo o trabalho de reprogramar a nossa mente e a nossa linguagem para que a gente possa, né, se comportar melhor e escolher melhor. Isso, a gente honra, respeita e agradece. Porque se o inconsciente nos trouxe isso, foi simplesmente para que a gente fosse protegida. Ok? Eu me emocionei agora com isso. E o que eu tenho a dizer, né? Que o autoconhecimento, né, hoje eu estou encerrando aqui essa série, né? A 4ª live. E eu quero te dizer que o autoconhecimento, ele é libertador. E ao contrário do que muita gente pensa, a gente imagina que demora muito tempo para que a gente tire essas conclusões, né, sobre nós. E não é assim. Não é para ser assim. A gente não precisa estar em terapias ou em programas de autoconhecimento onde a gente tem que ressofrer. Onde a gente precisa estar ali enfiando o salto-agulha no coração sangrando, sabe? Ou seja, machucando ainda mais. Não. A reprogramação mental, ela tem o dom de trazer luz para a nossa sombra. De uma forma leve. De uma forma mais rápida. A gente não precisa sofrer e ressofrer e voltar para casa chorando. Meu Deus, eu não consegui sair do lugar. Não. A gente é para sair do lugar. Porque, na verdade, o nosso sistema maior nos fez para sermos felizes aqui na Terra. A gente está aqui para ser feliz. A gente não está aqui para ressofrer.
E a gente tem uma semente original que foi feita e foi trazida para aqui, plantada nesse planeta, para que a gente cresça, evolua, ensine aquilo que a gente sabe, que a gente é bom, aprenda aquilo com o outro que a gente não é tão bom. E a gente possa também curtir e valorizar essa vida. Então a gente veio aqui, sim, para evoluir, servir, curtir, ser feliz, ensinar, aprender, viver uma vida com leveza. E aí eu quero fazer um convite para vocês que estão aqui comigo. Por falar em semente, segunda-feira, dia 6 de março de 2023, eu estou abrindo a minha primeira turma de mentoria Semente. A mentoria Semente é uma mentoria em grupo, onde nós vamos em grupo ter encontros semanais. E vocês terão o meu acompanhamento durante 12 encontros. 12 encontros, sendo que 10 encontros serão em grupo, uma mentoria online, né? No Zoom, nós nos encontraremos em grupo semanalmente. E neste grupo, a cada semana, eu trarei práticas e ferramentas de autoconhecimento que eu já vivenciei e experimentei. E de todas elas que eu já experimentei, as que eu estou trazendo para a mentoria Semente, são aquelas que realmente fizeram todo o sentido para mim. Que realmente me transformaram e me fizeram resgatar a semente original que eu sou. Então, partindo do momento que eu sei que existe uma semente original em mim, também tenho certeza e convicção que existe uma semente original em você. E se você quiser vir comigo, escavar a terra de uma forma leve, de uma forma livre, de uma forma genuína, amorosa, acolhedora, sem ressofrer, muito pelo contrário, trazendo luz para suas sombras, eu te convido, no dia 6 de março, abrem as vagas para essa mentoria em grupo, para você estar comigo com o meu acompanhamento durante 12 encontros e mais, praticamente são 3 meses, né? 12 encontros. E mais todo o meu acompanhamento de perto durante esses 3 meses, onde você tem acesso a mim pelo WhatsApp, pelo direct, pessoalmente, você já sabe que você já tem realmente esse acesso a mim. E o meu olhar e o meu carinho. Sendo que desses 12 encontros, 2 encontros são individuais. Um encontro que você vai ter comigo, que é a sessão despertar, né? Que eu chamo de sessão despertar. Esse encontro é inicial, eu vou conversar com você e levar você, conduzir você nessa sessão de programação neurolinguística. E depois a gente vai ter 10 encontros em grupo e mais um encontro ao final, pra gente alinhar, pra gente ver qual foi o efeito da mentoria em você. A gente tem um encontro também individual, eu e você. Então eu te convido, segunda-feira, a já estar comigo. Para que você já se organize financeiramente, eu já te digo que a mentoria, você sabe que mentoria é diferente de curso. Eu não sei se você já fez alguma mentoria. Mentoria é diferente de um curso online. O curso, normalmente, você não tem o acompanhamento do professor. Você tá ali, assiste a aula, deu a aula, acabou o curso, ok, vai para sua casa, faça suas anotações, estuda, próxima aula. A mentoria é um acompanhamento de perto. É alguém que vai segurar a sua mão, tirando você de um lugar e levando você para um outro lugar. Então, as mentorias, elas têm esse valor de acompanhar. Elas têm esse diferencial do acompanhamento. E, sem falsa modéstia, eu sou aquela mentora que realmente acompanha, que gosta de saber, que gosta de estar junto, que sabe da história das minhas mentoradas. Eu me entrego durante o tempo da mentoria real para as minhas mentoradas. Do jeito que eu me entreguei aqui nessa live para você, do jeito que eu trouxe as minhas vulnerabilidades, que eu trouxe também a minha força, que eu trouxe experiências e exemplos meus, eu também faço isso nas minhas mentorias. E realmente eu faço uma entrega digna da confiança que as pessoas colocam em mim. Então, eu tenho essa mentoria de forma individual, e aí ela tem um ticket mais alto. E eu tenho essa mentoria que eu vou abrir segunda-feira, que está com um ticket, pode dizer, promocional para a entrega que eu vou fazer. Então, custa a mentoria, eu já estou te adiantando isso, para que você também já possa se adiantar aí,
financeiramente. A mentoria, eu vou abrir as vagas na segunda-feira, dia 6, e encerro as vagas na próxima segunda, dia 13 de março. Eu encerro as vagas. Então, a mentoria vai custar R$ 2.497, podendo ser dividida em até 12 vezes de R$ 249,70, né, no cartão de crédito. Tem também um desconto para quem vai pagar à vista, né? Então, eu segunda-feira abro essas vagas, mas se você já quer aí se organizar, separar o seu cartão de crédito para fazer essa compra, você já está ciente desde agora que segunda-feira estou abrindo essas vagas. E já no dia 23, eu estou olhando aqui pro calendário, gente. Dia 23 de março, a gente tem a nossa primeira aula. E essa é a aula inaugural. Aí vai estar com todo mundo. Depois do dia 23 de março, eu terei o encontro individual, né, com as minhas mentoradas. E depois a gente vai ter mais 10 encontros. Na verdade, são 13 encontros, né? Porque eu tenho a primeira aula, que é a aula inaugural. Normalmente eu faço uma aula inaugural, que é uma aula extra. Depois eu tenho um primeiro encontro individual. Depois mais 10 encontros em grupo. E por último, um outro encontro individual pra gente fazer o alinhamento. E eu saber em que ponto aquela semente chegou. E eu tenho certeza que ao final, todas essas mulheres que vão passar por mim vão se reconhecer na sua potência de árvore. Árvore frondosa, árvore que dá sombra, que dá fruto, mas que também recebe da terra toda a nutrição que elas merecem e precisam. Então é esse dar e receber constante, é a gente dando fruto, mas a gente também tirando da terra, extraindo da terra o adubo, a água, tudo que ela precisa, tirando da natureza o vento que precisa para balançar as nossas folhas, tirando da natureza também, recebendo da natureza a luz do sol, recebendo da natureza o orvalho da noite. Eu comparo muito a gente com a natureza. Então eu quero muito passar para vocês todo esse meu conhecimento, tudo isso que eu vivi na prática, o que eu vou trazer nessa mentoria semente, é exatamente o que eu vivi nas minhas práticas de autoconhecimento. E eu tenho certeza que você vai sair transformada dessa mentoria. E eu tenho certeza, mais ainda, que você vai olhar para você mesma e vai reconhecer a sua potência interna. E vai alcançar a sua semente original, reconhecendo o poder e a potência que você é. Porque viemos todos para aqui, para esse planeta, para sermos potência. Obrigada pela companhia. Obrigada por estar comigo aqui nessas 4 lives. Obrigada a você que... Só um minuto. Assistiu as gravações. Tem gente que me manda direct depois, Cata, eu assisti a gravação. Ontem uma pessoa me mandou até a agendazinha dela com o horário que ela ia assistir. Assisti a live de Catarina. E eu achei tão lindo isso. Então, obrigada por você já estar dando esse passo. Porque o fato de você estar aqui 9h13. Está comigo desde as 8h11, mais ou menos, que eu entrei. E você também que está assistindo depois, você já está dando um grande passo. Eu honro o tempo que você se dedicou aqui, mas eu honro também essa minha entrega. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei o que é que me guia. Eu sei também quem eu quero ainda me tornar. Eu já sei quem eu sou. Eu já alcancei aqui o meu lugar de semente. Eu já sei quem eu sou e quem me guia. E por isso, hoje, eu estou aqui convidando você para fazer parte comigo da Mentoria Semente. Eu quero muito juntar mulheres muito especiais. E eu peço a Deus todo dia, coloque na mentoria aquelas pessoas que realmente eu posso ajudar. E aquelas que eu não posso, que elas possam encontrar em outras pessoas a transformação que elas merecem e precisam. Então, assim, eu quero finalizar agradecendo a todos vocês que estão aqui, aos meus pais. Sei que meu pai tá aqui ligadinho comigo, com certeza minha mãe também tá me ouvindo, minha irmã que tá sempre comigo, minha sobrinha, minha filha e todos vocês que estão aqui comigo. Marlene, mentorada querida, Claudinha, amor, todos vocês que estão comigo, eu honro e agradeço. E desejo um final de semana extraordinário, lindo, maravilhoso, incrível, do jeito que a gente merece. Que Deus abençoe, ilumine e guarde vocês de todo o mal. E que a vida de vocês seja próspera, linda e cheia de amor. Beijo, meus amores. Depois me conta o que é que ficou de mais importante para você dessa live. Beijo. Tchau.